Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou Marco Vilas Boas, trompista da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, e recebi com muito carinho essa missão de apresentar esse podcast chamado Horncast Resenha. É um oferecimento da Associação Brasileira de Trompistas. Nesse nosso primeiro episódio, receberemos o professor e trompista mineiro Samuel Ramsden, hoje quarta trompa da Orquestra de Ópera Lírica de Chicago, Estados Unidos. Olá, Samuel, seja bem-vindo ao Horncast Resenha. Inicio nossa conversa já agradecendo sua disponibilidade e pedindo para nos contar um pouquinho sobre quem é o Samuel Ramsden e sua trajetória profissional. Olá, Marco, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer falar com você, Marco, e também com os nossos ouvintes. Estou muito honrado em participar desse primeiro Horncast Resenha, né, com oferecimento da Associação Brasileira de Trompistas. Estou muito feliz mesmo de poder participar. Obrigado pelo convite. Bom, para quem não me conhece, né, como você já falou, sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, criado em Diamantina, né? Tive uma iniciação ou uma introdução musical na igreja, né, ainda quando criança. Aos 13 anos, eu fui apresentado à trompa, né, pelo mais novo membro da família, que viria a ser meu primo e que veio a ser meu primeiro professor, que foi o Sérgio Gomes, né? Então, eu comecei a estudar trompa com ele no Palácio das Artes, ali em BH. E aos 18 anos eu me mudei para Goiânia, né, onde eu iniciei a minha carreira como profissional, né? Eu toquei na Orquestra Filarmônica de Goiás, sob a regência do maestro Eleazar de Carvalho, né, onde eu comecei a adquirir alguma experiência, né? E em seguida, após 2 anos e meio, quase 3 anos, eu me mudei para Brasília, onde eu estudei bacharelado com o professor Borromil Med, né? Conhecido professor famoso Borromil Med. E bom, depois disso eu fui aprovado como segunda trompa na USESP, né? Quando eu tinha meus 22 anos. E eu fiquei nessa orquestra que ela tinha acabado de ser reformulada, né? E em 96, se não me engano, foi a reformulação da nova USESP. E ali eu fiquei por 19 anos nessa orquestra, né? Tem muita história, fiz amigos, bons amigos, colegas, né? Muita história para contar, muita turnê. E em São Paulo também eu estudei com o professor Luiz Garcia, né? Em aulas particulares, né? Fiz 1 ano intenso de aula com ele. E então, já mencionei meus 3 queridos professores, né? Bom, e desde 2016 eu sou integrante da Chicago Lyric Opera, como você mencionou, né, Marco? Sim, agora que a gente já conhece um pouquinho mais, né, sobre você, sobre sua trajetória, eu me pergunto, né, é uma curiosidade que eu tenho com os trompistas de referência que a gente tem aqui no Brasil, como se preparar e se manter para continuar sendo essa referência profissional? É uma boa pergunta, Marquinhos. Eu vou falar uma coisa que eu sempre faço e que funciona para mim. Eu nunca subestimei e nunca subestimo nenhuma partitura. Isso é o que eu tenho para mim. Como tocar trompa, eu não sinto que é uma coisa fácil, como eu vejo muitos colegas que têm muita facilidade. Para mim nunca foi fácil. Então, eu sempre tenho que ir checar as coisas, mesmo as coisas que eu já toquei, né? Por exemplo, tocando numa orquestra profissional, como o OSESP, né, a Filarmônica de Minas, né, uma orquestra profissional das que a gente trabalha, né? A chance de repetir o repertório é muito grande. Então, uma sinfonia como a Sétima de Beethoven, por exemplo, que é um grande desafio para as 2 trompas, né? Essa chance é real.
E eu sou prova disso, isso aconteceu comigo, né? Eu acabei, mesmo com o rodízio no naipe, na USESP, a sétima de Beethoven sempre caía para mim. Então, acho que em todos os anos que eu fiquei, a sétima de Beethoven, eu toquei ela praticamente todas as vezes, né? E mesmo tendo tocado várias vezes, eu de novo pegava a parte e ia checar. E para minha surpresa, eu descobria coisas novas. O que já tinha sido fácil não era mais tão fácil. Coisas que tinham sido difíceis antes passavam a ser menos complicadas. Então a gente está numa constante mutação no corpo, na mente, né? E a gente envelhece. Com o passar do tempo, é um dente que se move, né? A musculatura que já não tem uma recuperação tão eficaz, né? Você, por exemplo, após um dia um dia intenso, pesado, né? Onde você trabalhou muito e tocou coisas pesadas e tal, no dia seguinte, a recuperação celular, né, e muscular é mais lenta. Não dá para comparar, né? Quando a gente tinha 20 e poucos anos. Então, esse processo muda bastante, né? Então, por conta disso, eu não subestimo as partes, né? Porque eu tenho que checar todas as vezes que eu vou tocar. Eu não gosto muito eu não me importo em ser referência, nunca me preocupei com isso, né? Eu sempre, sim, quis ser a minha melhor versão. Então, eu pegava essa parte de novo e ia trabalhar para fazer da melhor maneira possível. O nosso grande desafio é tocar a mesma música que se toca há centenas de anos de uma forma nova, criativa, sim, com um novo fazer musical. Esse é o nosso desafio como um músico erudito, né? Sim. Então, a rotina de uma orquestra profissional, ela não permite, né, o luxo que a gente gostaria de ter, de estudar um dia inteiro e preparar com todo o tempo possível, né? A gente não tem esse tempo. Então, a gente tem que procurar uma rotina mais inteligente, mais eficiente. E é o que eu sempre procuro fazer. Eu procuro fazer uma manutenção física, mental e técnica mais eficiente. Sim, eu vou à academia, eu tento cuidar do corpo bem hoje, né? Antigamente eu não tinha tanta consciência do corpo assim, né? Então, nos meus primeiros 10 anos na USESP foram anos de muito trabalho, onde eu trabalhei muito na cidade também, né? Fora da USESP, eu tinha muitos alunos e dava aula em escola, em uma faculdade, e eu não tinha tempo para mim, né? Mas foi um ano que eu paguei com dores no corpo, tinha dores nos ombros, no ombro esquerdo e tal. Então, aqueles dias longos, onde a gente tem 2 ensaios e um concerto à noite, essa rotina ela tem que ter prática, inteligente e eficiente, né? E o que acontecia eu tive que descobrir uma síntese do meu aquecimento, né? Eu não podia mais fazer 1 hora de estudo de aquecimento, eu tive que sintetizar isso tudo, né? Como categorias que a gente tem no nosso aquecimento, que são, né, a fase inicial do aquecimento, onde você tem eu dividiria em leve, médio e de média força, né? Vamos dizer assim, no aquecimento. Eu tive que selecionar estratos de aquecimentos que se encaixassem nessas categorias, né? Para eu ter um aquecimento de 15 a 20 minutos e estar pronto para tocar o dia inteiro. E nessa hora eu me lembro bem dos professores, né, como o Mário Rocha. O Mário Rocha deu uma dica muito boa quando eu fiz o festival com ele, que ele falou que, por exemplo, se você fizesse um aquecimento do Farcas, por exemplo, bem feito, você estava aquecido para o resto do dia. E você não tinha feito ali tudo, né? Não tinha feito, sei lá, exercícios de super força, treinados e super ataques e tal, né? Um aquecimento bem feito, com aquela sequência você estaria bem aquecido para o dia todo. Então, eu sempre tive isso para mim, né? De tentar adequar para uma rotina ou uma manutenção mais eficiente e inteligente, né? Para a rotina. Isso é o que eu faço para tentar, né, manter. É o equilíbrio, né? Assim, até falando agora, assim, a gente falou sobre idade, sobre o tempo e essa questão da mutação, né, com o passar
dos tempos, né? Eu sou de um tempo, eu acredito que você também, onde o acesso a material como partitura, gravações, eram bastante complexos, né? Até mesmo a orientação era de difícil acesso para muitos trompistas. Mas graças à tecnologia, que também é uma coisa que está avançando muito, né? Nessa questão da mutação, assim, ela muda muito rápido, né? Mas graças à tecnologia essa questão foi bastante amenizada. E através de plataformas de streaming e por serviço de comunicação de vídeo, onde podemos diminuir a distância, realizando diversas atividades de forma virtual, essa coisa tem ficado mais fácil, né? De que maneira você analisa o uso da tecnologia no fazer e ensinar musical? Bom, Marquinhos, sem dúvida que esse avanço todo, né, da tecnologia trouxe incontáveis benefícios, né? Como a aproximação das pessoas, a disponibilização imediata da informação, né? As mídias a um clique, né, da gente, o material em todo formato possível, né? Tá tudo a um clique, né? A gente pode hoje perguntar nos grupos, né? Olha, alguém tem o material tal e alguém em menos de um minuto alguém disponibiliza. Então isso é incrível, né? Pensar, voltando no tempo, a gente tinha que sair para comprar uma fita cassete para conseguir pedir um gravador emprestado para alguém para conseguir se gravar para participar de algum concurso, e discos eram muito raros, né, de se conseguir. Quando alguém conseguia um disco, você pegava uma cópia, né, para você ter também numa fita cassete e tal. Material, então, meu Deus, né, a dificuldade enorme, né, de se ter material. Os grupos que se formaram, né, principalmente na pandemia, que foi uma coisa incrível, né? A gente tinha, eu admirei muito a Confraria da Trompa, né, criado por você, o Corona Horns, que virou Latino America Horns e tomou uma dimensão incrível, entre outros grupos, né? Esses benefícios da tecnologia, isso realmente impressiona. Né? Impressiona tanto que chega a assustar, né? Como a chegada da inteligência artificial tão forte que até está tirando o sono das big techs, né? O pessoal está desesperado, né? Demitindo gente para contratar quem entenda de inteligência artificial. Tá uma coisa assim absurda, né? E falar de chat GPT, eu não tinha ouvido falar disso antes do Natal, né? Bom, mas o que eu acho que ele ajuda, sim, no ensino musical, mas não substitui o presencial. Ao meu ver, tanto o ensino como o fazer musical tem que ter em algum momento, o encontro para se fazer música corpo a corpo, né? O famoso tete a tete, né? Experimentando a magia e os fenômenos que ocorrem ali no palco ou em salas de ensaio, né? É uma química musical que só acontece presencialmente, né? Aquela reação ao colega quando ele, sabe, descola da cadeira e traz uma frase, né, com mais musicalidade, isso é contagiante, né? Você está tocando um quinteto de sopros então, e a aula também, né? Eu não consigo, por exemplo, dar uma aula 100% virtual. Quando isso aconteceu, né? Isso já aconteceu num festival, é a coisa mais estranha do mundo, assim. O meu som não vai bom para o aluno, o som do aluno não vem bom para mim. Aí você não tem 100% de certeza das coisas, né? Se o som tá legal, então, em algum momento tem que ter o presencial, né? A tecnologia já nos aproximou, isso é louvável, né? O próprio fato da gente estar se falando agora em países diferentes e entre outras coisas, né? As incontáveis masterclasses, né? As salas de aula que a gente já participou virtualmente, cada um num canto, né? Então eu acho sim que a tecnologia agregou, né, no fazer e no ensinar musical, mas que ela não substitui presencial. Sim, bem... claro. É uma ferramenta de auxílio mesmo, né? Agora, assim, você já até respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer mais para frente, que é com relação aos coletivos, né? Que você acha que veio agregar bastante.
Aí, então, eu vou aproveitar e vou mudar um pouquinho o assunto. Uhum. Agora, é uma pergunta para o professor. Você comentou lá, quando você falou um pouquinho sobre sua trajetória, né, sua carreira, Uhum. e você foi segunda trompa na OSESP durante um bom tempo, hoje é quarta trompa na Orquestra de Ópera, né, de Chicago. Uhum. E, assim, é uma pergunta específica. É claro que a gente toca trompa e a gente tem que dominar o instrumento e em toda a sua extensão, né? Uhum. Mas é uma coisa mais direcionada e específica, né? Como professor de trompa, assim, e atuando como trompista grave, como você enxerga a questão de materiais didáticos específicos e também a própria didática direcionada para essa função? Bom, eu, devido a algumas coisas que já aconteceram na minha vida, né? Vou contar um exemplo. Por exemplo, quando eu entrei na USESP, assim que eu entrei, antes de eu entrar, eu vinha tocando tudo. Era a primeira trompa na orquestra da universidade em Brasília, né? Tava tocando em recitais, né? Como aluno mesmo de universidade, tocando todo o repertório, fazendo aulas e tal, né? Quando eu entrei na USESP, eu vi que o meu ofício ia ser um pouco mais voltado aos graves. Ali, o Samuel cometeu alguns erros. Eu comecei a investir nos graves. Maravilha, né? Para minha cadeira, maravilha. Mas em pouquíssimo tempo eu fui chamado para fazer primeira trompa num concerto e era sétima de Beethoven. De novo a sétima. E era a primeira trompa. Olha, em pouquíssimo tempo, Marquinhos, eu acho que não tinham 6 meses que eu tinha entrado na USESP. Eu já estava com, vamos dizer assim, com teia de aranha nos agudos. Né? E ali eu me assustei. Eu falei, o que eu fiz com meus agudos? Né? Eu estava só estudando os graves. Né? Então foi o meu primeiro grande erro como instrumentista, como músico instrumentista. Né? Então o que eu procuro sempre fazer é estar, a partir dali, eu procurei sempre estar aberto a algo novo. Sempre que eu ouço algum aquecimento ou exercício interessante, até de outros instrumentos, eu ativo o filtro para usar o que pode ser incorporado na minha rotina. Sempre me perguntam sobre rotina de estudo e tal. Eu, fazendo analogia à medicação, por exemplo, é difícil você indicar um remédio, né, para dor de estômago para quem não tem nada no estômago. Então, é mais ou menos isso. A rotina ela é muito específica para cada um, né? Cada um tem um feeling, né, da embocadura. E o que eu senti foi bem isso. Eu não podia ter deixado os agudos. E a partir daquele momento, eu tomei a decisão de trabalhar toda a textura. Né? E, por exemplo, o Farkas é bem claro. Né? Tá ali, a textura completa. Né? Eu me agarrei naquilo e tomei o Farkas como base para mim, por exemplo, no meu aquecimento, na minha rotina. Né? Então, sempre vai ter alguma coisa do Farkas. Sempre vai ter. E é o que o Samuel procura fazer. Então, eu procuro sempre buscar algum exercício novo, né? Uma combinação dessa base do Farkas com o Brophy, William Brophy, que eu gosto muito. E eu já falei desse erro, que seria o maior erro que um instrumentista pode cometer, é esse de se auto-intitular ou agudo ou grave. Então, você, né, na sua pergunta, né, sobre ser segunda trompa e agora ser quarta trompa, né, ainda hoje a gente estava ensaiando uma ópera que o naipe todo tocava uníssono no agudo. Um dos excertos para eu entrar aqui na ópera foi da ópera Wozzeck, né, do Alban Berg. Ali tem uníssonos com um dó agudo, né, e isso caiu na minha prova, tanto no ato 1 quanto no ato 2. Então, aí você pega e fala, mas que coisa sem sentido para uma prova de quarta trompa, né? Acontece também para quem é quarta trompa numa orquestra sinfônica, né? Você fica estudando só os graves e perde a resistência, né? E aí chega um solo como o da nona de Beethoven, né? Você consegue tocar as notas, mas não tem a resistência para fazer o solo, que é um solo agudo. Então, são erros e cuidados que a gente tem que tomar,
né, durante a nossa carreira, para manutenção da carreira, né? É difícil entrar, mas é mais difícil se manter lá, nas cadeiras que a gente conquista, né? E os materiais estão aí à nossa disposição, né? Mas eles também podem ser usados de forma errada. Já aconteceu de eu chegar para dar aula num festival e o aluno chegou e colocou uma pilha de... Olha, sem brincadeira, eu acho que tinha mais de 10 métodos. Ele colocou na minha frente e disse, toco todo dia. Todos eles. Eu fiquei, sério, do jeito que eu tô agora, para você, que a gente está se falando em áudio, mas eu fiquei com o olho arregalado. Eu falei, uau! Eu queria ter esse privilégio de poder tocar todo o material todos os dias, mas não dá, entendeu? Então, isso é usar de forma errada, entendeu? Você tá tomando aquele polivitamínico, né, um multivitamínico, e você já tem excesso, sei lá, você tá com excesso de vitamina D e tá tomando vitamina D também. Então, é muito por aí, é saber usar com inteligência os materiais que estão aí. E não tocar de capa a capa, né? Uhum. Não é crime nenhum você extrair a parte de um método ou do outro, né, para compor a sua rotina, não é? Você precisa de vitamina D, vitamina B2, né? Então você extrai de cada lugar o que é necessário e útil para você, né? Uhum. Eu posso dizer, é difícil a gente falar de trompa grave sem mencionar alguns nomes, referência para a gente, né? Claro. Eu vou citar pelo menos 3, né? A Denise Tyron, a Sarah Willis e o Rafael Fossa, né? Rafael Frois, nosso querido Fossa, né? Não tem como não admirar essas pessoas, porque a gente vê a preocupação, o cuidado, né, com que eles falam e o resultado que eles entregam. Entendeu? Então, assim, eu vi de perto a Denise se aquecendo e eu ouço toda a tessitura. A gente vê a Sara tocando, você ouve toda a tessitura. Você vê como o Rafael Fossa correu atrás e toca toda a tessitura. Sim. Então, e são excelentes, né? São trompistas graves por excelência, né? Então, fica aí o exemplo, né? E nossa meta a observar essas pessoas, né? Então fica aí um incentivo, né? Sim, motivação que a gente tem a observar essas pessoas. Assim, eu agradeço a sua resposta, que é muito do meu pensamento também, né? E assim, eu tenho feito essas perguntas e fiz também durante um tempo quando eu tinha a confraria lá, né? E fiz aquelas entrevistas. Porque é justamente por isso, né? Você falou que teve um episódio de você ter que fazer primeira trompa, né? A orquestra onde eu toco hoje, e tô lá desde 2006 já, né? Lá a gente não tem cadeira específica, né? Não tem, assim, a gente não faz prova para primeira, para segunda ou terceira trompa. A gente faz prova para trompa. Uhum. Então a gente faz um revezamento dentro de naipe. Então cada concerto eu tô numa estante. Uau. E assim... Isso é uma coisa que eu quero estudar, inclusive, eu quero pesquisar, fazer um estudo sobre essa questão, sabe? Ver que diferença isso faz, assim, na nossa atuação também, né? Porque é que nem você falou também, sobre você se preparar com sabedoria para cada dia. Então, assim, eu geralmente, quando eu vou fazer agudo, eu faço um tipo de rotina também. Uhum. Quando eu vou fazer trompa grave, é diferente. Uhum. Porque eu me preparo fisicamente para aquilo ali também. Mentalmente, né? Para aquela questão. Então, acho que assim, é um pouco do meu pensamento também, mas eu acho interessante a gente conversar sobre essa questão, né? Porque ainda mais para quem está iniciando, né? Que tem como referência esses nomes mesmo que você citou e acha que o mundo é só aquilo, né? É verdade. Olha, Marco, é tão importante isso que você está falando, porque a gente está falando de planejamento e estratégia, né? Sim. A gente, com planejamento e com estratégia, a gente consegue melhores resultados. Não tem como fugir disso. Perdão. Por exemplo, um erro de estratégia é você ter um solo no grave, você vai tocar uma parte grave importante e você tocou agudo antes, entendeu? E inchou os lábios, né? É impossível, não há milagre que faça o seu lábio desinchar para tocar um grave depois de você ter queimado ele,
né? Tocando agudo, ou sei lá, você estava tocando frevo no carnaval e de repente você tem um solo importante na manhã seguinte, no ensaio. Não vai sair, você vai estar com a boca emborrachada, como a gente diz, né? Vai estar com os lábios inchados e tal. Então, essa estratégia, o cuidado, né, a manutenção da sua carreira é muito importante também, né? A gente tem uma palavra que chama credibilidade. As pessoas vão chamar, chama fulano porque eu gosto dele. Ele chega no horário, ele não fura, entendeu? Ele chega com a parte estudada. Você já viu, né? Então tem a ver com a credibilidade, né? Aquela pessoa que não leva isso a sério, é difícil conseguir uma carreira estável, né? Sim, claro. Mudando de assunto mais uma vez, em seu currículo no site da Orquestra de Ópera Lírica de Chicago, você diz ter sorte em fazer parte de um grupo como o dessa orquestra. O que torna isso especial ao ponto de deixar o seu país de origem para atuar em terras estrangeiras? Bom, Marquinhos, eu vinha contando uma historinha curtinha para responder essa pergunta. Eu vinha me testando desde 2010, né, fazendo audições, né, para sair da minha zona de conforto. Foram inúmeros erros e acertos nesse processo, né, até chegar nessa audição para a Lírica, Ópera de Chicago. Nessa orquestra, especificamente, eles tiveram 75 candidatos para uma vaga de quarta trompa em 2015 e ninguém passou. E aí eu soube que essa vaga ia abrir de novo no ano de 2016. E no ano de 2016 foram 65 pessoas. E isso me intrigou muito, porque tanta gente para uma vaga de quarta trompa. Ok, a cidade é muito boa, a vida cultural da cidade é excelente, né? Mas o emprego é muito bom. Apesar de eu nunca ter trabalhado com ópera, né, antes. Né? Mas aí acabou dando certo, eu passei, né? Foram 8 meses de preparação para essa prova, né? Mesmo trabalhando na USESP, né? Então eu tive que me preparar trabalhando. Criei os horários, a gente fala, não, mas não dá tempo, não sei o quê. Eu tive que não sair de nada do que eu trabalhava, né? Continuei dando as minhas aulas, continuei tocando na outra orquestra que eu tocava também, além da USESP. Tocava na Baquiana Filarmônica, né? Assim, praticamente não tinha horário. Então, eu abria mão de almoço, eu abria mão de intervalo, enquanto os colegas estavam ali numa sinuquinha e tal, eu estava estudando a prova, né? Então, foi nessa loucura que eu me preparei, né? Esses 8 meses. Assim, eu não entrei na UTESP, que era a melhor orquestra da América Latina, para sair. Eu não entrei. Realmente eu entrei ali pensando, bom, aqui eu me aposento. Porque era um empregão, e é ainda, né? Mesmo com o advento das novas orquestras crescendo no Brasil, que está incrível, né? Já 15 anos da nova Filarmônica de Minas, né? E a USESP ainda em estrutura, ela ainda é uma das principais da América Latina, né? Sim. E, bom, ninguém entra numa orquestra dessa para sair, e não foi diferente comigo, né? Então, sabe, como eu costumo dizer, crescer dói. Então, eu tive que me ver, assim, face a essa realidade, né? E a possibilidade de alçar esse novo voo. E a receptividade que eu tive na ópera foi incrível, sabe? Eu não esperava receber abraços, eu não esperava essa tamanha amistosidade dos músicos da orquestra, né? E não bastasse isso, eles me deram a titularização antes da hora, antecipada, né? Nos Estados Unidos, a maioria das orquestras, elas têm 2 anos de probatório. Eu fui titularizado antes do primeiro ano. Né? Foi assim, foi incrível. Eu fiquei muito lisonjeado, né, pela a confiança que eles depositaram em mim, né, o naipe inteiro, com o maestro, o diretor artístico, né, na época. E eles entenderam que funcionava e que era eu mesmo que eles queriam e tal, e me deram essa titularização antecipada. Então, assim, eu saí da USESP
sentindo um pouco, né? Porque eu tenho ainda grandes amigos lá e não é uma orquestra que eu entrei para querer sair assim, mas eu entendi também que era uma nova fase, né, da vida, né? E que foi sacramentada com essa titularização antecipada. Então ali eu senti que valeu a pena, entendeu? E essa titularização tornou tudo mais especial. Por isso eu digo que eu tive sorte e me sinto ao mesmo tempo muito abençoado por fazer parte dessa orquestra. É por isso. Maravilha. Samuel, muito obrigado por tudo que você falou até agora. Mas antes de a gente encerrar, então, a entrevista, eu gostaria de fazer aquele joguinho de pergunta e resposta rápida. Vamos lá. E é assim, para você responder com um nome ou uma palavra somente. Vamos lá, um ídolo trompista. Stefan Dor. Artista preferido do gênero erudito. Zubin Mehta. E no gênero popular. Justin Lee Schultz. Método preferido. William Brophy. Obra nacional preferida. Choros 10. Obra estrangeira preferida. Sinfonia Alpina. Compositor nacional preferido. Ele é instrumentista, mas é um super compositor e eu gosto das composições dele. Hamilton de Holanda. Excelente. Compositor estrangeiro preferido. Richard Strauss. Seu principal professor. Olha, vai ser... É injusto se eu citar só um, porque os três são principais para mim, mas eu vou citar um que mais ficou comigo na minha carreira, o que mais me acompanha. Está comigo o tempo inteiro. Samuel. Agora, Samuel, assim, se você puder deixar uma frase de inspiração para quem está começando, para quem ainda está, né, dando início assim, à carreira, uma frase motivacional. Vamos lá, eu pensei em alguma coisa, eu vou usar o que eu já citei, né, falar sobre o crescimento. Às vezes a gente fica um pouco ansioso, né, sobre o amanhã, né, o que vai ser da minha carreira, não tem vaga na minha cidade, o que eu estou fazendo aqui, que eu tô com esse instrumento difícil, ou não tem dinheiro, acho que eu vou fazer outra coisa na minha vida, né? A gente fica cheio de questionamentos. Então, eu diria que crescer é um risco constante. E crescer dói. Mas seja grato por quem você é, pelo que você tem e por onde você e onde você está, né? Porque com gratidão tudo se torna mais positivo. E até os nossos erros a gente passa a ver como experiência. Realmente, gratidão é um sentimento, né? Importante. Muda tudo. Muda tudo. Samuel, agradeço imensamente pela sua disponibilidade, por ter passado esse tempinho com a gente, falado um pouquinho da sua história, um pouquinho do que você pensa dessas novidades, né, do mundo da trompa. A gente termina, então, esse que foi o primeiro episódio do Horncast Resenha. E até uma próxima. Um grande abraço a toda a comunidade trompista que está nos ouvindo. Que venham os próximos episódios desse podcast. Um super abraço. Vida longa ao Horncast. Obrigado a todos por nos ouvirem. Um abraço. Prazer meu.